A véspera de Natal em Chicago trouxe neve que cobriu a cidade em uma paz enganosa. Enquanto famílias se reuniam ao redor de lareiras aconchegantes, Yumi entrou no café Rising estar quase vazio no lado sul, buscando solidão do império que governava com punho de ferro. O notório chefe da máfia coreana construíra sua reputação por nunca demonstrar fraqueza. Naquela noite, cercado por luzes piscantes que zombavam de seu isolamento, a fachada ameaçava rachar. Atrás do balcão, Talia Moore limpava as mesas pela terceira vez, estendendo seu turno para evitar o apartamento vazio que a lembrava de tudo o que havia perdido. Sua filha, Mia, coloria silenciosamente em uma cabine no canto, alheia ao fato de que o homem de casaco caro carregava mais perigo em sua presença do que seu bairro tinha visto em anos. O que nenhum deles sabia era que um simples ato de bondade de uma criança quebraria muros cuidadosamente construídos, transformaria 3 vidas para sempre e provaria que a redenção às vezes chega embrulhada nos pacotes mais inesperados. O sino acima da porta tilintou suavemente quando Yumi entrou no calor do café Rising Star. A neve derretia em seu casaco de lã preta, tecido italiano sob medida, o tipo de detalhe que separava homens como ele das ruas que o criaram. Seus traços afiados mantinham a frieza calculada de alguém que aprenderá cedo que emoção era uma vulnerabilidade. Aos 34 anos, Yumi comandava o submundo coreano de Chicago com precisão metódica. Coreano-americano de segunda geração, ele herdará a organização de seu pai e a expandirá além das ambições mais selvagens do velho Yun. A tatuagem que subia por seu pescoço, um dragão negro em tinta tradicional coreana, o marcava como pertencente a um mundo onde lealdade era comprada com sangue e confiança era um conto de fadas contado para tolos. 4 botões de sua camisa branca estavam abertos apesar do frio de dezembro, revelando a cabeça do dragão repousando contra sua clavícula. Ele não sentia mais a temperatura. Havia parado de sentir a maioria das coisas 3 anos atrás. Estamos abertos, uma voz de mulher chamou de trás do balcão. Rica, calorosa, tocada pelo tipo de exaustão que vinha de carregar o mundo nos ombros e fingir que o peso não doía. Talia Moore emergiu da cozinha, sua pele marrom escura brilhando na luz dourada do café. Seu cabelo natural estava preso em um coque prático, alguns cachos rebeldes emoldurando feições que seriam deslumbrantes se não fossem sombreadas por um cansaço profundo. Ela usava o uniforme do café, uma simples camisa preta e jeans, como armadura contra a crueldade do mundo. Café, por favor, disse Yumi, sua voz carregando a particularidade plana de alguém controlando cuidadosamente cada sílaba. Preto, e eu vou ficar um pouco, se isso for aceitável. Balcão ou cabine? Cabine. Canto distante. Longe das janelas. Longe da porta. Hábitos formados em sangue não se quebravam só porque era véspera de Natal. O olhar de Talia passou por ele, avaliando, categorizando, arquivando detalhes com a consciência aguçada de alguém que aprenderá a ler perigo antes que ele atacasse. Casaco caro, postura confiante, mãos que nunca conheceram trabalho manual, olhos que tinham visto coisas que deixavam sombras permanentes. A cabine do canto é toda sua, ela disse neutralmente. Café já vem. Enquanto Yumi passava pelo balcão, uma vozinha surgiu de uma cabine no canto perto da cozinha. Mamãe, posso ter mais suco de laranja? Em 1 minuto. Querida, deixe eu ajudar esse senhor primeiro. O passo de Yumi hesitou, quase imperceptível, mas foi. Ele não esperava uma criança. O café deveria estar vazio, um santuário do barulho do mundo. Em vez disso, havia essa menina pequena com seus livros de colorir, sua presença inocente e intrusão em sua solidão cuidadosamente planejada. Ele se acomodou na cabine mais distante tanto da porta quanto da criança, tirando o casaco. A tatuagem do dragão parecia se mover nas luzes piscantes do café, suas escamas renderizadas em detalhes tão intrincados que alguns diziam que você podia contar cada marca individual. Talia trouxe seu café em uma caneca branca simples. Sem floreios, sem conversa fiada. Me avise se precisar de mais alguma coisa. Obrigado. Ele envolveu seus dedos ao redor do calor da xícara, olhando para o líquido negro como se ele contivesse respostas para perguntas que havia parado de fazer. De sua posição no balcão, Talia o observava com a atenção particular de uma mãe que desenvolvera instintos finamente sintonizados para ameaças. Esse homem irradiava perigo da mesma forma que a maioria das pessoas irradiava calor. Tudo nele gritava dinheiro, poder e o tipo de controle que vinha de fazer escolhas difíceis e viver com as consequências. Mas havia algo mais também. Algo na posição de seus ombros.
A maneira cuidadosa como ele se mantinha separado do mundo. Solidão talvez, ou luto, usando uma máscara diferente. Mamãe. A voz de Nia atravessou o café vazio. Aquele homem está bem. Ele parece triste. Chiu querida. Isso não é da nossa conta. A voz de Thalia continha uma repreensão gentil, mas ela não pôde deixar de olhar de volta para a cabine do canto. O homem sentava-se perfeitamente imóvel, café esfriando entre suas palmas, olhando para o nada. Ou talvez olhando para tudo, todos os fantasmas que essa noite particular invocava, todas as memórias que doíam mais por causa da falsa promessa de alegria da temporada. Lá fora, a neve continuava a cair, transformando as bordas duras de Chicago em algo mais suave, mais gentil. Dentro do café Rising Star, 3 pessoas ocupavam o mesmo espaço, mas viviam em mundos completamente diferentes. Thalia voltou às suas tarefas de fechamento, contando a caixa registradora com eficiência prática. Nia voltou ao seu livro de colorir, criando cenas elaboradas com seus lápis de cor gastos, e Yumi sentou-se em seu canto, envolto no isolamento de sua própria criação, convencido de que essa noite passaria como todas as outras, marcada pela ausência em vez da presença, pelo que ele havia perdido em vez do que poderia encontrar. Ele estava errado. A primeira rachadura em sua armadura não veio da bala de um rival ou da investigação de um detetive. Veio de uma menina de 7 anos com laços no cabelo e um coração grande demais para um mundo tão cruel. Mas esse momento esperava à frente, ganhando força como neve antes de uma avalanche. Por enquanto, eles simplesmente existiam em suas esferas separadas, alheios ao fato de que a véspera de Natal em Chicago provaria que alguns muros, não importa quão cuidadosamente construídos, não poderiam resistir ao ataque determinado da compaixão inocente. O aquecedor velho do café zumbia, lutando contra o frio de dezembro. As mãos de Thalia moviam-se através de movimentos familiares, limpando, empilhando, contando. Os lápis de cor de Nia arranhavam contra o papel, criando cor onde antes havia apenas branco, e Suk sentava-se em seu terno caro e suas paredes invisíveis, um homem que havia esquecido que ser intocável significava estar completamente sozinho. 20 minutos se passaram em silêncio relativo. Os movimentos de Thalia pelo café criavam um ritmo calmante. O tilintar de xícaras sendo limpas, o suave arrastar de seus pés no linóleo gasto, o murmúrio ocasional quando ela respondia às perguntas de Nia sobre sua arte. Yumi pediu um segundo café, depois um terceiro. Cada vez Thalia o trouxe sem comentários, mantendo distância profissional. Ela aprenderá a não fazer perguntas sobre clientes que pareciam contradições ambulantes. Roupas de grife em um café de classe trabalhadora, relógios caros verificando o tempo que claramente não tinha significado, olhos que rastreavam cada movimento mas pareciam não ver nada. Vamos fechar em 30 minutos, ela disse durante sua 4ª viagem à mesa dele, seu tom nem caloroso nem frio. Você é bem-vindo para ficar até lá. Entendido. Seu olhar finalmente se ergueu para encontrar o dela, e por um momento algo tremulou naqueles olhos escuros. Reconhecimento, talvez, não dela especificamente, mas da exaustão particular que ela carregava, o tipo que vinha de lutar batalhas que ninguém mais podia ver. Depois que ela se afastou, Yumi se pegou observando a interação entre mãe e filha. Não obviamente anos de treinamento garantiram que ele nunca entregasse o que observávamos com crescente atenção. Mamãe, o Papai Noel vai saber que nos mudamos. A voz de Nia carregava a preocupação que torceu algo no peito de Yumi. Nós não tínhamos chaminé no lugar antigo, mas também não temos uma aqui. O Papai Noel é mágico, querida. Ele vai te encontrar. A voz de Thalia continha a firmeza particular de alguém dispondo uma verdade à existência. Agora, termine seu desenho. Precisamos pegar o ônibus logo. Não podemos chamar um Uber. Está nevando muito forte. O ônibus está bom, Nia. Não discuta comigo esta noite. A troca disse a Yumi tudo o que ele precisava saber. Mãe solteira trabalhando na véspera de Natal por dinheiro extra, vivendo em algum lugar que exigia viagens de ônibus em tempestades de neve, fazendo promessas sobre o Papai Noel enquanto usava sapatos que haviam sido revendidos mais de uma vez, lutando para dar à filha uma infância que o mundo parecia determinado a roubar. Ele reconheceu a luta. Sua própria mãe havia travado a mesma batalha antes do câncer levá-la, quando ele tinha 12 anos. Ela trabalhará 3 empregos para mantê-lo alimentado, vestido, matriculado na escola católica que ela acreditava que o salvaria das ruas. Não salvou. Nada poderia tê-lo salvado do que ele se tornou, mas ela tentou. Isso contava para alguma coisa. Querida,
Vou começar a limpeza final, Thalia chamou para Nia. Fique na sua cabine e não incomode o senhor. Tá bom, mamãe. Enquanto Thalia desaparecia na cozinha, Yumi pegou seu telefone, rolando por mensagens que detalhavam os movimentos de seu império. Um carregamento chegando nas docas, uma disputa territorial em Lincoln Park, uma família rival fazendo barulho sobre fronteiras e respeitou o caos usual que exigia sua atenção constante. Seu segundo em comando havia enviado 6 mensagens na última hora, cada uma mais insistente. Onde ele estava? Eles tinham negócios para conduzir. O Natal não parava suas operações. Na verdade, as acelerava. As pessoas buscavam conforto nos vícios, e a organização de Yumi fornecia tudo, desde jogos de azar até proteção e substâncias que tornavam realidades duras suportáveis. Ele deveria responder, deveria deixar esse café e retornar à cobertura na Gold Coast, onde seus tenentes esperavam com atualizações, problemas, decisões que só ele podia tomar. Deveria parar de fingir que sentar em uma cafeteria decadente mudava algo sobre quem ele era ou o que sua vida se tornará. Mas a neve continuava caindo e o calor do café o mantinha no lugar. E por razões que ele não conseguia articular, sair por aquela porta parecia admitir derrota para algo que ele não conseguia nomear. Um movimento chamou sua atenção. A menininha Nia, sua mãe a havia chamado, havia saído de sua cabine e estava se aproximando de sua mesa. Thalia ainda estava na cozinha, o som de água corrente sugerindo que ela havia começado a lavar a louça final. O corpo de Yumi tensionou automaticamente. Ele não era bom com crianças, não sabia como falar com elas, o que dizer, como ser algo além do que ele era e o que ele era aterrorizaria qualquer criança sensata. Oi, senhor, Nia disse, parando a uma distância respeitosa de sua mesa. Ela usava um suéter rosa decorado com flocos de neve, seu cabelo preso em 2 coques presos com laços vermelhos. Seus olhos castanhos tinham a clareza particular de alguém que ainda não havia aprendido que o mundo exigia que você escondesse seu coração. Eu sou Nia. Qual é o seu nome? Yumi. O nome pareceu estranho em sua língua, despido de títulos e honoríficos. Apenas um nome oferecido a uma criança que não o reconheceria como pertencente a alguém perigoso. Esse é um nome bonito. É coreano. Seus olhos se arregalaram com súbita percepção. Você é da Coreia. Nós aprendemos sobre a Coreia na escola. Eles têm cidades e comida muito legais. E, seus olhos se arregalaram com súbita percepção. Você é da Coreia. Minha professora diz que é importante aprender sobre culturas diferentes porque o mundo é um lugar grande e todos deveríamos ser amigos. Apesar de tudo, apesar dos muros e do controle e da distância cuidadosa que mantinha de toda a conexão humana, Yumi sentiu seus lábios curvarem em algo que não era bem um sorriso, mas também não era nada. Eu nasci aqui, ele disse, em Chicago, mas meus pais vieram da Coreia. É como meu amigo Marcos. A avó dele veio da Jamaica. Ela faz os melhores pastéis de carne. O entusiasmo de Nia era completamente genuíno, sua visão de mundo ainda inocente o suficiente para ver conexões em vez de divisões. Você tem uma avó? Não. Ela faleceu antes de eu nascer. Sinto muito. A simpatia em sua voz era real, não complicada por constrangimento adulto. Eu também não tenho uma avó, nem um avô, nem um papai. A menção casual da perda atingiu mais forte do que Yumi esperava. Sinto muito também. Tudo bem. Mamãe diz que papai está olhando do céu e que ele gostaria que fossemos felizes. Então, tentamos muito ser felizes mesmo quando as coisas estão difíceis. Ela inclinou a cabeça, estudando com a intensidade particular de crianças que não aprenderam que encarar é rude. Você parece difícil também. Você está tentando ser feliz? A pergunta perfurou camadas de defesas cuidadosamente construídas, encontrando lugares vulneráveis que Yumi acreditava estarem completamente blindados. Quando alguém o havia perguntado pela última vez sobre felicidade? Quando ele a havia considerado pela última vez uma possibilidade em vez de uma fraqueza? Ele parou, inseguro de como responder. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem do mundo que exigia sua atenção imediata, mas ele não alcançou o aparelho. Essa é uma pergunta complicada. Os adultos sempre dizem isso, Nia disse sabiamente. Mas eu acho que é realmente muito simples. Ou as coisas te fazem feliz ou não. E se não fazem, talvez você devesse tentar coisas diferentes. É isso que sua mãe te ensina? Não, isso eu descobri sozinha.
Mamãe me ensina a ser corajosa e gentil e trabalhar duro. Mas felicidade, ela considerou seriamente, eu acho que temos que decidir isso por nós mesmos. Antes que Yumi pudesse responder a essa observação inesperadamente profunda, Thalia emergiu da cozinha, preocupação passando por suas feições ao ver sua filha na mesa do estranho. Niamur, o que eu te disse? Sua voz continha repreensão gentil enquanto ela rapidamente atravessava o café. Sinto muito, senhor. Ela sabe que não deve incomodar os clientes. Ela não está me incomodando. As palavras surpreenderam ambos. Thalia porque ela esperava uma dispensa educada. Yumi porque ele realmente quis dizer isso. Mas Thalia já estava conduzindo Nia de volta à cabine delas, seus instintos protetores se sobrepondo a quaisquer sutilezas sociais. Esta era sua filha, sua responsabilidade, sua determinação feroz de manter segura em um mundo que já havia tirado muito. Vá juntar sua mochila, querida, Thalia disse a Nia, sua mão gentil no ombro da filha. Precisamos pegar o ônibus das 9h15. Depois que Nia correu para reunir suas coisas, Thalia se virou de volta para Yumi, algo protetor e desafiador em sua postura. Olha, eu não sei quem você é ou do que está fugindo. Não estou fugindo de nada. Todo mundo que senta sozinho em um café na véspera de Natal está fugindo de alguma coisa. Sua voz continha a sabedoria particular de alguém que havia feito sua própria parte de fugas. Mas minha filha está fora de questão. Ela é amigável. Ela não entende o perigo de estranhos como deveria. E eu preciso que você saiba que seja lá o que esteja acontecendo com você, ela não faz parte disso. Yumi a estudou, realmente olhou para ela pela primeira vez. Sob a exaustão e o cansaço, ele viu força, o tipo forjado no fogo, testado pela perda, temperado pelo amor desesperado de uma mãe. Ela estava protegendo sua filha da única maneira que sabia, com as únicas armas que tinha limites, palavras, a determinação feroz de ser suficiente. Eu entendo, ele disse calmamente. E respeito isso. Sua filha é brilhante, corajosa. Você está criando ela bem. O elogio inesperado pareceu desarmar Thalia ligeiramente. Obrigada. Ela é tudo para mim. Uma pausa, algo vulnerável tremulando por suas feições antes que ela reforçasse seus muros. Se você está planejando ficar muito mais tempo, vou precisar pedir que você saia. Fechamos em 15 minutos. Claro. Yumi alcançou sua carteira, tirando várias notas para o café. Os olhos de Thalia se arregalaram com a quantia, facilmente 5 vezes o que 3 xícaras de café custavam, mesmo com uma gorjeta generosa. Senhor, eu não posso. É véspera de Natal. Considere uma gorjeta de feriado. Ele se levantou, recuperando seu casaco com graça praticada. Obrigado pelo café e pela conversa. Nós realmente não tivemos uma conversa. Não, ele concordou, algo mudando em sua expressão. Mas sua filha teve, e foi esclarecedor. Ele estava na metade do caminho para a porta quando aconteceu. Nia havia subido em sua cabine para pegar seu casaco do gancho, seu pequeno corpo se esticando para o tecido de haste fora de alcance. A cabine era velha, o assento de vinil gasto e liso. Seu pé escorregou. Ela caiu para trás, o ângulo errado, sua cabeça apontada diretamente para o canto afiado da mesa. Yumi se moveu sem pensar, puro instinto sobrepondo o cálculo. Ele atravessou o espaço em 3 passos rápidos, pegando Nia antes que ela batesse, seus braços seguros ao redor de seu pequeno corpo enquanto ele absorvia o impacto de sua queda. Por um instante, o mundo prendeu a respiração. Então Nia riu, completamente alheia ao perigo em que estivera, encantada pela aventura inesperada. Uau! Foi como voar! Nia! Thalia correu, seu coração martelando contra suas costelas. Meu Deus, querida! Você está bem? Estou bem, mamãe. O Senhor me pegou. Nia sorriu para Yumi, completamente confiante, absolutamente certa de sua segurança em seus braços. Yumi cuidadosamente a colocou no chão, suas mãos tremendo ligeiramente, uma reação que teria alarmado seus tenentes, que nunca o tinham visto exibir evidência física de emoção. Você deveria ter mais cuidado. Vou ter, Nia prometeu, então jogou seus braços ao redor de sua cintura em um abraço impulsivo. Obrigada por me salvar. O abraço durou talvez 3 segundos. 3 segundos durante os quais Yumi ficou congelado, braços desajeitadamente suspensos,
sem absolutamente nenhuma ideia de como responder a essa demonstração espontânea de afeto de uma criança que não sabia o que ele era. Quando Nia se afastou, ainda sorrindo, Yumi encontrou o olhar de Thalia. Ela parecia abalada, sua distância profissional despedaçada pelo terror maternal e gratidão. Obrigada, ela disse, sua voz instável. Ele pegou seu casaco novamente, precisando sair antes que esse momento se tornasse algo do qual ele não poderia se afastar. Tenha cuidado indo para casa. As estradas estão perigosas esta noite. Estamos pegando o ônibus. Thalia parou, algo na expressão dele fazendo-a reconsiderar terminar aquela frase. O ônibus. Neste clima. Não era uma pergunta. Yumi olhou para a neve caindo mais forte agora, cobrindo as ruas em branco traiçoeiro. Onde você mora? Isso não é da sua conta. O queixo de Thalia se fixou teimosamente. Ela não devia explicações a esse estranho. Não precisava de seu julgamento ou sua pena. Mas algo sobre a maneira como ele havia pegado Nia, a gentileza cuidadosa de seus movimentos, fez ela responder apesar de seu melhor julgamento. Inglewood. Cerca de 40 minutos de ônibus. Mas neste clima. Yumi pegou seu telefone, digitando-o rapidamente. Estou chamando um serviço de carro para você. Absolutamente não. Já está feito. O carro estará aqui em 5 minutos. Ele ergueu a mão quando ela começou a protestar. Considere um pagamento pela conversa que sua filha me deu. Troca justa. Eu não aceito caridade. Não é caridade. É decência humana básica em uma noite em que uma mãe e filha não deveriam estar esperando por ônibus em uma tempestade de neve. Sua voz continha autoridade que não convidava argumento. Além disso, eu sou dono do serviço de carro. Não é inconveniente. A admissão ficou no ar, a primeira informação real que ele havia oferecido sobre si mesmo. Os olhos de Thalia se estreitaram, reavaliando-o com novo contexto. Um homem que possuía serviço de carro, usava ternos de $1000 e sentava sozinho em cafés de classe trabalhadora na véspera de Natal. Quem é você? Ela perguntou calmamente. Alguém de passagem. Yumi abotoou seu casaco, preparando-se para voltar à noite de inverno. Alguém que é grato que sua filha me lembrou que bondade ainda existe no mundo. Antes que Thalia pudesse responder, antes que ela pudesse agradecê-lo ou questioná-lo ou dizer-lhe que ela tinha isso sob controle, a voz de Nia cortou a tensão. Senhora menininha ficará quieta durante a troca, observando com a atenção particular de crianças que entendem mais do que os adultos lhes dão crédito. Por que você está chorando? A pergunta parou tudo. A mão de Yumi foi automaticamente ao rosto, dedos encontrando umidade em suas bochechas que ele não havia notado. Quando as lágrimas haviam começado. Durante a pegada. Durante o abraço. Durante a percepção de que a confiança fácil dessa criança era algo que ele nunca ganharia se ela soubesse a verdade. Ele não conseguia lembrar a última vez que havia chorado. Anos, certamente, talvez desde o funeral de sua mãe, quando ele tinha 12 anos e estava determinado a provar que era homem o suficiente para sobreviver sem ela. As lágrimas pareciam estrangeiras em sua pele, uma fraqueza que ele não podia apagar, evidência de rachaduras na armadura que precisava permanecer impenetrável. Eu não estou, ele começou, mas parou. Mentir para ela parecia errado. Nia se aproximou, sua mãozinha alcançando para pegar a dele muito maior. O gesto era natural, sem malícia, oferecido com a generosidade particular de alguém que não entendia que conforto era algo que você racionava cuidadosamente. Tudo bem ficar triste às vezes, ela disse seriamente. Mamãe diz que lágrimas são apenas sentimentos que transbordam quando tentamos manter todos eles dentro. Ela diz que é mais corajoso deixá-los sair do que fingir que eles não existem. Yumi olhou para essa criança de 7 anos, vivendo em Inglewood, pegando ônibus em tempestades de neve, sentindo falta de seu pai, celebrando Natal com lápis de cor gastos e esperançar, e viu um tipo de coragem que ele nunca possuíra. A coragem de permanecer suave em um mundo que exigia dureza. De oferecer bondade quando a experiência ensinava retenção. De acreditar em bondade apesar da evidência em contrário. Não chore, senhor, Nia disse gentilmente, apertando sua mão. Você pode emprestar minha mãe se precisar de uma. Ela dá abraços muito bons, e ela sempre faz as coisas ficarem melhores. A oferta, tão inocente, tão generosa, tão completamente impossível, quebrou algo fundamental dentro de Yumi. Não ruidosamente, não dramaticamente,
mas com a certeza silenciosa do gelo rachando sob o primeiro calor da primavera. Thalia viu o momento preciso em que o controle do estranho se despedaçou. Viu seu peito tremer, sua mandíbula apertar, seus olhos fecharem brevemente contra qualquer memória que as palavras de Nia haviam invocado. Quando ele os abriu novamente, eles continham uma vulnerabilidade crua que o fazia parecer anos mais jovem, menos perigoso, mais humano. Isso é muito gentil, ele conseguiu, sua voz áspera com emoção suprimida. Mas eu deveria ir. Seu carro está esperando. Ele estava certo. Através da janela da frente do café, um sedã preto elegante havia parado no meio-fio, completamente fora de lugar neste bairro. O motorista saiu, abrindo a porta traseira em uma exibição de serviço que Thalia só tinha visto em filmes. Vamos, querida, Thalia disse, reunindo seus pertences com rápida eficiência. Vamos te levar para casa. Mas Nia não estava pronta para ir. Ela ficou na ponta dos pés, puxando gentilmente a manga de Yumi até ele se abaixar ao nível dela. Então, com a solenidade particular de alguém realizando um ritual importante, ela envolveu seus braços ao redor de seu pescoço e o abraçou ferozmente. Feliz Natal, Senhor, ela sussurrou. Espero que você encontre algo que o faça feliz. Quando ela se afastou, a máscara cuidadosamente construída de Yumi havia desintegrado completamente. Ele olhou para essa criança como se ela fosse algo precioso e frágil, algo que ele queria proteger mas não sabia como. Feliz Natal, Nia, ele disse calmamente. Então, olhando para Thalia, ele disse: cuidem uma da outra. Nós sempre cuidamos, Thalia respondeu, algo não dito passando entre eles. Reconhecimento talvez de duas pessoas que aprenderam sobrevivência da maneira difícil e carregavam cicatrizes que o mundo não podia ver. Yumi as observou se acomodarem no carro, Nia pressionando o rosto contra a janela e acenando entusiasticamente até o sedã desaparecer na noite nevada. Então ele ficou sozinho no café vazio, cercado por decorações de Natal que pareciam zombar de seu isolamento. Seu telefone vibrou insistentemente, mais mensagens de seu segundo em comando. Uma situação se desenvolvendo que exigia sua atenção imediata, rivais fazendo movimentos enquanto ele desperdiçava tempo em sentimentalismo. Mas Yumi não se moveu. Ainda não. Em vez disso, ele voltou à cabine onde Nia estivera colorindo, encontrando o desenho que ela havia deixado para trás. Uma família, figuras de palito desenhadas em lápis de cor brilhantes, de mãos dadas sob um sol sorridente. 3 figuras: uma mulher, uma criança e, ao lado delas, adicionada em cores mais escuras, uma figura mais alta, um homem com algo que poderia ser um dragão subindo por seu pescoço. Ela o havia desenhado em sua família. A realização se assentou em seu peito com peso inesperado. Essa criança, que o conhecera por menos de uma hora, havia visto algo digno de ser incluído em seu mundo perfeito, havia oferecido pertencimento sem condições, conforto sem perguntas, aceitação sem julgamento. E ele era um homem que destruía coisas, que construíra império sobre medo e mantinha controle através de violência calculada, que aprenderá aos pés de seu pai que misericórdia era fraqueza e emoção era uma responsabilidade que o mataria. O que ele poderia possivelmente oferecer a uma criança como Nia exceto contaminação? Yumi pegou seu telefone. Desta vez não para checar mensagens de sua organização, mas para fazer um tipo diferente de ligação. JYN, ele disse quando seu tenente mais confiável atendeu, preciso de informação sobre alguém. Thalia Moore. Trabalha no Café Rising Star na South Ashland. Descubra tudo. Onde ela mora, sua situação financeira, quaisquer dívidas, quaisquer ameaças. E quero isso feito discretamente. Ninguém se aproxima dela. Ninguém a contacta. Apenas informação. Chefe, está tudo bem? Apenas faça JYN. E me envie as rotas de vigilância de Inglewood. Quero saber quais ruas estão sendo vigiadas e quais não estão. Depois de encerrar a ligação, Yumi fez outra. Desta vez para o gerente do serviço de carro. A mulher e a criança que acabei de enviar para casa certifiqueze de que o motorista espere até que elas estejam seguras dentro. Então quero o serviço regular arranjado. Nada óbvio, nada que as assustaria. Apenas certifiqueze de que elas não estão pegando ônibus em tempestades de neve. Os arranjos levaram 10 minutos. Quando ele terminou, as operações normais de sua organização haviam sido temporariamente suspensas, seus tenentes ordenados a lidar com negócios de rotina sem ele. Todo seu foco mudou para algo que ele não conseguia nomear,
mas sentia com absoluta certeza. Yumi trancou a porta do café atrás de Thalia, que lhe havia deixado as chaves, confiando nele para garantir o lugar. Outro pequeno gesto de fé que parecia monumental, e saiu para a noite de Chicago. A neve havia parado, deixando a cidade coberta em branco pristino. Luzes de Natal cintilavam em janelas. Famílias reunidas ao redor de mesas visíveis através de cortinas transparentes. O mundo celebrando um feriado que nunca se sentirá mais distante do alcance de Yumi. Mas algo havia mudado. Alguma mudança fundamental em como ele via seu lugar no universo, desencadeada pela compaixão inocente de uma criança e a proteção feroz de uma mãe. Ele havia passado 15 anos construindo muros, construindo defesas, garantindo que nada e ninguém pudesse tocar o que restava de sua humanidade. 15 anos convencido de que isolamento igualava força, que desapego igualava sobrevivência. Uma menina de 7 anos havia demolido essas convicções em menos de uma hora. Seu telefone tocou. JYN com informação preliminar. Chefe, tenho detalhes básicos. Thalia Moore, 28 anos, viúva. Marido morreu 2 anos atrás em um acidente de trabalho. Ela trabalha 13 empregos café, serviço de limpeza, varejo nos fins de semana. Mora em Inglewood, apartamento alugado, em dia com os pagamentos, mas mal. Sem dívidas além de contas normais. Sem ficha criminal, sem sinais de alerta. E a filha? Nia Moore, 7 anos, segunda série, boa aluna, sem problemas. Frequenta escola pública no distrito delas. Tudo o que JYN disse pintou um quadro que Yumi já havia montado a partir da observação. Uma mulher lutando contra probabilidades impossíveis com nada além de determinação, criando uma filha que de alguma forma permanecia cheia de luz apesar de circunstâncias que deveriam ter diminuído seu espírito. O que mais? Yumi perguntou, porque o tom de JYN sugeria mais. O prédio onde elas moram está em território que está sendo contestado. Não por nós. Ficamos fora de zonas residenciais. Mas a família Volkov tem expandido, e tem havido alguma pressão sobre proprietários para vender. Nada violento ainda, mas poderia escalar. A informação cristalizou algo na mente de Yumi. Ele havia pedido a JYN rotas de vigilância, possibilidades de proteção, mas não havia admitido por quê. Não havia articulado a proteção feroz que havia despertado quando Nia caiu, quando ela o abraçou, quando ela ofereceu compartilhar sua mãe com um estranho porque ela não podia suportar ver alguém triste. Quero aquele prédio e o quarteirão circundante sob vigilância passiva, Yumi ordenou. Nada óbvio. Não quero que elas saibam. Mas se os Volkos fizerem qualquer movimento, quero saber imediatamente. E JYN, isso fica entre nós. Entendido, chefe. Devo perguntar por que estamos protegendo civis em Inglewood? Não. A voz de Yumi continha finalidade. Você não deveria. A manhã de Natal chegou com céus claros e frio amargo. Em seu pequeno apartamento em Inglewood, Thalia acordou cedo como sempre, seu corpo treinado por anos de múltiplos empregos para maximizar cada hora acordada. Nia ainda dormia, enrolada sob cobertores decorados com personagens de desenho animado, seu rosto pacífico na luz cinzenta da manhã. No chão ao lado de sua cama estava a pilha modesta de presentes que Thalia conseguirá reunir. Alguns livros usados do brechó, lápis de cor novos e um livro de colorir, um casaco de inverno quente que era prático em vez de emocionante mas desesperadamente necessário. Não muito por qualquer padrão, mas tudo que Thalia podia fornecer, comprado com dinheiro ganho de turnos extras e orçamento cuidadoso e a matemática particular da pobreza onde cada dólar exigia cálculo. Ela estava preparando o café quando alguém bateu na porta. Thalia congelou. Ninguém batia às 7 horas da manhã no dia de Natal. Ninguém sabia seu endereço exceto seu supervisor no café, a escola e o estranho da noite passada. O homem com o casaco caro e a tatuagem de dragão e os olhos que continham muitas sombras. O homem que havia chamado um carro para elas e deixado o desenho de Nia para trás como evidência de algum crime que ele não conseguia confessar. Ela verificou o olho mágico, coração batendo, meio esperando vê-lo parado lá com qualquer verdade que ele estiver escondendo. Em vez disso, ela encontrou uma entregadora segurando uma pilha enorme de pacotes embrulhados, parecendo um tanto perplexa pela hora cedo e o endereço. Thalia Moore. A mulher perguntou quando Thalia cautelosamente abriu a porta. Sim. Entrega para você e Nia Moore. Assine aqui, por favor. Os pacotes continuaram chegando.
Brinquedos, roupas, livros, material de arte, tudo cuidadosamente escolhido, apropriado para a idade, exatamente o que uma menina de 7 anos poderia querer. E para Thalia, vales presente de supermercado, um casaco de inverno em seu tamanho exato, um envelope contendo dinheiro com um bilhete simples para as viagens de ônibus. Você não vai precisar pegá-los. De um amigo. Sem nome, sem explicação, apenas generosidade que parecia ao mesmo tempo avassaladora e de alguma forma inevitável. Thalia sabia quem os havia enviado. Sabia com absoluta certeza que o estranho do café Rising Star havia de alguma forma organizado isso. Havia tomado decisões sobre o Natal de sua filha baseado em uma conversa breve e no que quer que ele tivesse observado naquela hora. Ela deveria se sentir violada, irritada que alguém tivesse se inserido em sua vida sem permissão, tivesse investigado elas o suficiente para saber endereços e tamanhos e necessidades. Deveria reconhecer isso pelo que provavelmente era o interesse perigoso de alguém que vivia em um mundo com o qual ela não queria nada. Mas tudo o que ela sentiu foi a dor particular de ser vista, de ter suas lutas reconhecidas e abordadas sem julgamento, sem exigência de gratidão ou reembolso. Mamãe! Nia apareceu na porta, esfregando o sono dos olhos. Por que há tantos presentes? Thalia lutou por uma explicação. Alguém os enviou. Um amigo. O senhor triste do café? O rosto de Nia iluminou com prazer em vez de suspeita. Ele não estava triste mais. Ele deve ter encontrado algo que o fez feliz. A conclusão inocente torceu algo no peito de Thalia. A visão de mundo de sua filha permanecia não complicada pelo cinismo adulto. Ainda acreditava que bondade existia sem motivos ocultos, que estranhos podiam se tornar amigos através de simples conexão humana. Talvez ela estivesse certa. Talvez o homem com a tatuagem de dragão e o casaco caro tivesse encontrado algo que o fizesse feliz, não nos presentes em si, mas no dar, em se conectar com duas pessoas que o lembraram que muros construídos para proteção também podiam se tornar prisões de isolamento. Os dias após o Natal trouxeram mudanças sutis ao mundo de Thalia. O serviço de carro aparecia regularmente a motoristas que alegavam que a empresa fornecia viagens grátis para funcionários do café como promoção de feriado. Seu proprietário de repente reduziu o aluguel, citando um erro de escritório no valor original. O gerente do café lhe deu um aumento, insistindo que ela o havia ganho, embora Thalia soubesse que o timing era suspeitamente conveniente. Ela não era ingênua. Reconhecia a mão invisível organizando circunstâncias, suavizando caminhos, removendo obstáculos com eficiência que sugeria recursos e influência que ela não podia igualar. Ela deveria estar assustada, deveria reconhecer perigo em generosidade tão coordenada, tão abrangente. Mas Nia floresceu sob o estresse reduzido, sorria mais facilmente, preocupava-se menos com seu orçamento apertado, começou a trazer melhores notas para casa porque não estava exausta de longas viagens de ônibus e caminhadas frias. E Thalia se encontrou dormindo melhor, comendo regularmente, lembrando como era não operar constantemente em modo de sobrevivência. O estranho nunca apareceu, nunca a contatou diretamente, nunca exigiu reconhecimento ou gratidão. Apenas ajudou discretamente, eficientemente, sem fanfarra ou expectativa. Até a véspera de Ano Novo, quando Thalia trabalhou outro turno de fechamento no café Rising Star. O sino acima da porta tilintou às 10 horas e lá estava ele. Mesmo casaco caro, mesma expressão cuidadosamente controlada, mesmas sombras em seus olhos. Mas algo havia mudado. Alguma mudança fundamental em como ele se portava. Uma suavidade nas bordas que não existia antes. Café? Thalia perguntou, sua voz estável apesar de seu coração acelerado. Por favor. Ele hesitou, algo vulnerável cruzando suas feições. E conversa, se você estiver disposta. Thalia olhou para Nia fazendo lição de casa em sua cabine usual, então de volta para esse homem que havia mudado suas vidas sem pedir permissão. Acho que devemos uma conversa. Ela serviu 2 cafés, se acomodou em frente a ele na cabine e esperou. O que quer que viesse a seguir confissão, explicação, a verdade sobre quem ele era e o que ele queria ela enfrentaria da maneira como enfrentava tudo. Com coragem forjada em dificuldade e a determinação feroz de uma mãe de proteger o que mais importava. Preciso te contar algo, Yumi começou, suas mãos envolvidas ao redor da xícara de café como se fornecesse âncora necessária, sobre quem eu sou, o que eu faço, e por que não consigo me afastar de um café onde uma menininha me lembrou que eu costumava ser humano. Estou ouvindo, Thalia disse calmamente. E apesar de todo o instinto de alerta,
toda lição aprendida sobre homens que pareciam bons demais para ser verdade, ela se encontrou genuinamente disposta a ouvir sua história. O que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos ou não. Porque alguns muros, uma vez rompidos, não podiam ser reconstruídos, e algumas conexões, uma vez feitas, provaram ser mais fortes do que todas as razões para ficar separados. 6 meses depois. O 8º aniversário de Nia caiu em um sábado brilhante com sol de verão. A festa aconteceu não em seu apartamento em Inglewood, mas no jardim privado de uma cobertura na Gold Coast que Talia ainda não conseguia acreditar que tinha acesso. Yumi havia sido honesto naquela véspera de ano novo brutalmente, completamente honesto sobre sua organização, seu passado, o império construído sobre atividades que existiam em zonas cinzentas legais e escuridão moral. Ele esperava que ela fugisse, que levasse Nia e desaparecesse de sua vida com medo justificado. Em vez disso, Talia havia feito 3 perguntas. Você machuca pessoas inocentes? Você trafica em qualquer coisa que destrói famílias? Você alguma vez trará essa violência para minha filha? Suas respostas não, nunca e eu morreria primeiro haviam sido suficientes. Não porque Talia fosse ingênua, mas porque ela havia aprendido a reconhecer verdade quando a ouvia, especialmente verdade que custava algo para admitir. Seu relacionamento crescerá lentamente, cuidadosamente, com o bem-estar de Nia como centro constante. Yumi nunca pressionou, nunca exigiu mais do que Talia oferecia, nunca tentou substituir o pai que Nia havia perdido. Em vez disso, ele se tornou outra coisa, uma presença, um protetor, eventualmente um parceiro no trabalho cuidadoso de construir família a partir de pedaços fraturados. Agora, observando Nia rir com seus amigos, usando o vestido de aniversário que ela mesma escolhera, cercada por alegria e segurança e amor, Talia sentiu a paz particular de alguém que havia sobrevivido a probabilidades impossíveis e encontrado graça inesperada. Ela está feliz, Yumi disse calmamente, aparecendo ao lado de Talia com seu silêncio habitual. 6 meses juntos, e ele ainda podia se mover como uma sombra quando escolhia. Ela está. Talia se inclinou em seu ombro, o gesto natural agora, conquistado através de incontáveis conversas e refeições compartilhadas e a construção lenta de confiança. Nós duas estamos. Seu braço se acomodou ao redor de sua cintura, a tatuagem do dragão em seu pescoço visível acima de seu colarinho, uma marca de seu passado que ele não tentava mais esconder. Eu nunca pensei que teria isso. Família. Pertencimento. Uma menininha ofereceu compartilhar sua mãe. Talia lembrou, sua voz quente com admiração lembrada. Como você poderia resistir? Do outro lado do jardim, Nia olhou para cima e acenou entusiasticamente, seu sorriso brilhante o suficiente para envergonhar o sol de verão. Yumi acenou de volta, algo suave e desprotegido cruzando suas feições, a expressão de um homem que havia encontrado redenção no último lugar que esperava. Ele nunca seria perfeito, sempre carregaria sombras de um passado que não podia apagar. Mas ele havia aprendido algo naquela véspera de Natal. Muros construídos para proteção também podiam se tornar prisões. E às vezes a coisa mais corajosa que uma pessoa podia fazer era aceitar o presente de ser vista. Não chore, senhor, Nia havia dito. Você pode emprestar minha mãe. Ela lhe dera muito mais do que um conforto emprestado. Ela lhe dera uma razão para acreditar que mesmo a armadura mais cuidadosamente construída podia ser desmontada. Que mesmo os corações mais danificados podiam aprender a confiar novamente. E que família era algo que você construía, não algo em que você nascia. O Natal em Chicago havia trazido neve e isolamento e um encontro casual que mudou tudo. O verão trouxe celebração, alegria e a paz particular de saber que às vezes os melhores presentes vinham embrulhados nos pacotes mais inesperados. 3 pessoas que estiveram sozinhas haviam se encontrado, e isso, pensou Yumi enquanto Nia corria para puxá-lo em direção ao bolo de aniversário, era um milagre que valia mais do que qualquer império que ele pudesse construir. 3 anos depois. A neve caía suavemente sobre Chicago, transformando a cidade em um cartão postal perfeito de Natal. No café Rising Star, agora completamente reformado e expandido, luzes quentes brilhavam através das janelas, convidando os transeuntes a entrarem. Talia ajustou o laço no vestido vermelho de Nia agora com 11 anos, mais alta, mas com o mesmo sorriso radiante sorriu para Yumi, que estava impecável em seu terno escuro, a tatuagem do dragão visível e orgulhosa. Pronta, querida? Talia perguntou. Pronta, mamãe. Eles haviam comprado o café 6 meses atrás, transformando em algo especial um lugar onde mães solteiras podiam trabalhar com salários dignos,
onde crianças do bairro recebiam refeições quentes gratuitas, onde a comunidade se reunia não apenas por café, mas por esperança. Yumi havia saído gradualmente dos negócios sombrios, usando sua fortuna para construir algo legítimo, algo do qual Nia poderia se orgulhar. Não foi fácil. Houve ameaças, confrontos, momentos em que ele duvidou que pudesse deixar esse mundo para trás. Mas toda vez que vacilava, lembrava-se de uma menina de 7 anos que lhe oferecerá um abraço e a chance de ser feliz. Posso contar a eles a história agora? Nia perguntou, seus olhos brilhando. Claro, princesa, Yumi disse, ajoelhando-se para ficar no nível dela. Conte a todos como uma menina corajosa salvou um homem triste no Natal. Nia riu. Você me salvou primeiro, lembra? Quando eu estava caindo. Não, ele disse suavemente, olhando para Thalia com amor que já não precisava esconder. Vocês duas me salvaram. Em todos os sentidos possíveis. Naquela noite, o café Rising Star estava cheio de famílias, risadas e calor. Yumi segurou a mão de Thalia enquanto observavam Nia distribuir presentes para as crianças do bairro, sua generosidade um reflexo perfeito da lição que ela lhes havia ensinado. Que bondade não era fraqueza. Que família não era definida por sangue, mas por escolha. Que redenção era possível, mesmo para aqueles que acreditavam estar além da salvação. E que, às vezes, os milagres mais extraordinários começavam com as perguntas mais simples de uma criança. Por que você está chorando? Você quer ser feliz? Quer emprestar minha mãe? Yumi puxou Thalia para mais perto, beijou seu cabelo e sussurrou Feliz Natal, meu amor. Feliz Natal, ela respondeu, sabendo que cada Natal daquele dia em diante seria preenchido não com solidão, mas com a família que eles escolheram construir juntos. Se esta história de redenção, amor inesperado e segundas chances tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes que vão fazer você acreditar no poder da bondade e da transformação. Até a próxima!